falar agora sobre configuração de ambiente propriamente dito. Então a gente vai começar aqui, né, fazendo uma brincadeira aí pelo patinho feio dos sistemas operacionais, né? Porque quando a gente vai falar de desenvolvimento em Windows, várias pessoas podem olhar com a cara feia. Não, Windows não é sistema operacional para você poder desenvolver. Não recomendo, e etc. Hoje em dia, não tem mais isso, tá? Você escolhe o sistema operacional que você quiser. Aí vai depender dos seus gostos pessoais também, da empresa que você trabalha, das ferramentas que você usa. Por exemplo, eu, no momento, estou utilizando aqui o Windows. E é muito por uma opção para facilitar a minha vida, porque eu trabalho também com gravação de aulas, transmissão e etc. Então, essas configurações de gravação, eu me sinto mais, vamos dizer assim, confortável com o Windows, que já traz tudo para mim. Não que no Linux você não consiga fazer, né? Mas o Windows também me traz uma experiência, porque vários alunos meus utilizam o Windows. Então, eu utilizando também esse sistema operacional, eu consigo ter a experiência que eles estão tendo para ajudá-los também a configurar o ambiente e a dar dicas e apontamentos, tá? Se eu fosse apenas um desenvolvedor, eu vou ser sincero que eu usaria apenas Linux. Mas, na verdade, hoje em dia tanto faz e a gente vai ver o porquê. Então, vamos falar do que a gente precisa ter no Windows para ter um bom ambiente de desenvolvimento. Então, ferramentas básicas. A gente vai ponderar que a primeira e principal delas, você precisa ter aí na sua máquina, é pré-requisito obrigatório, tá? Você não pode fugir disso aqui, que é o WSL2, que vai ser o Linux como subsistema dentro do Windows. A gente vai falar mais, vou mostrar ele aqui daqui a pouco. Então você vai ter, de fato, um ambiente completo do Linux ali, funcionando com tudo que você precisa, e é o que a gente precisa como desenvolvedor. Parte do mundo que a gente tem hoje de programação funciona no ambiente Linux. Então, o WSL é legal porque você não precisa aí ter um dual boot, às vezes instalar o Linux aí na sua máquina, você está meio com medo, não está muito seguro ainda, então você não desgarra do Windows e consegue ter o Linux ali totalmente, você vai ter a mesma experiência que pessoas que estão utilizando Linux, tá? Tem uma ferramenta também que você instala ali na loja lá da Microsoft, que é o Windows Store. Instale aí também o Windows Terminal. Ele vai ser um agregador de shells. Então eu vou poder abrir o Linux nele, o DOS, o PowerShell ou qualquer outro shell que você tenha na sua máquina. Você tem recursos de abas, pode criar temas de cores, tudo isso traz mais conforto na hora da gente digitar os nossos comandos, tá? Eu vou mostrar isso aqui também, daqui a pouco eu não quero trocar de tela agora. E o Docker Desktop, que vai ser uma das principais ferramentas que a gente vai usar como base para o nosso desenvolvimento. Porque quando a gente fala de Docker, nós estamos falando de não ter que instalar mais nenhuma linguagem de programação, mais nada na sua máquina. O Docker vai fazer todo o trabalho para você. Eu preciso desenvolver com PHP, uso o Docker. Preciso desenvolver com Java, uso o Docker. Preciso desenvolver com Node.js, uso o Docker, tá? Aqui não é uma live de Docker, eu não vou ponderar aqui os princípios básicos e ficar mostrando um monte de comandos, mais à noite a gente vai ter uma live para isso, mas a gente vai ver ele funcionando aqui, principalmente no meu Windows. Mas o ponto é que esse Docker Desktop aqui é uma ferramenta que já vai habilitar esse Docker aí na sua máquina, por causa do Windows, e já vai deixar tudo prontinho. Então, se você tiver esses três caras aqui, já é o pilar para você poder dar um boost aí no seu ambiente de desenvolvimento, tá? E agora falando aí desse WSL2, né, que é esse Linux rodando dentro do Windows, que agora já está bem difundido, a gente vem falando muito disso aí nos eventos, quais são os pré-requisitos para você poder rodar isso aí na sua máquina? Você precisa ter o Windows 10 ou 11 na sua máquina, tanto faz se é a versão Home ou Pro, não tem diferença, tá? Inclusive, no momento que eu estou utilizando o Windows 10, não atualizei ainda para o 11, justamente porque ainda não me sinto seguro por conta de... Eu tenho questões aqui de placa de vídeo, configurações das minhas transmissões,
e essas atualizações de sistema operacional podem causar ali alguma incompatibilidade de driver, algum comportamento que ainda não está muito adequado. Então, assim, se for falar de recomendação, eu não recomendo atualizar para o Windows 11, apesar de que a gente tem aqui nosso time Full Cycle, pessoas já atualizaram para o Windows 11 e estão sendo felizes da vida. Por enquanto, eu não fiz. Para que você possa usar esse WSL, você precisa aí ter a build do Windows 10, que seja 19.03 para cima, ou Windows 11 22.000. Na verdade, eu coloquei essa versão aqui do Windows 11, que é a build dele. Na verdade, se você já atualizar, já vai ser maior que ela, mas é porque tem pessoas que pegaram o Windows 11 de forma antecipada ali no programa do Windows Insider, então era apenas uma verificação, mas está com o Windows 11 aí já é compatível. Em questão de memória RAM, que é muito importante, 4 GB de RAM você consegue rodar, mas vai ser muito sofrível. Mas esse ponto aqui não é porque o WSL2 vai consumir muita memória RAM. É porque 4 GB de memória já é básico para você poder abrir o seu Windows. Porque você abre aí o Windows com um VS Code da vida e um Google Chrome, já vai quase consumir esses 4. Então não é a culpa do WSL2. O que é recomendado para você poder ter um bom ambiente aí de desenvolvimento, 8 GB no mínimo, tá? Então, se a sua máquina aí tem 4 GB, procure dar um jeito de atualizar pelo menos para 8. É bom ter essa folga, porque principalmente ali na hora que for usar o Docker, consome também um pouquinho mais de memória, você tem essa folga aí para, de fato, expandir os seus estudos e desenvolver melhores aplicações. E ter também aí o componente do WSL2 chamado de Virtual Machine Platform instalado. Esse componente aqui da Microsoft é um componente retirado lá da ferramenta de virtualização deles chamada de Hyper-V. Esse camaradinho aqui que permite essa beleza de Linux rodando dentro do Windows. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui um tutorial que permite que você instale aí o WSL2 sem errar nada, tudo já com os macetes prontos. E é justamente esse tutorial aqui, ó. Vou compartilhar o link dele. Inclusive, deixa eu já falar uma coisa aqui para vocês. Se vocês observarem aí já na descrição da live, antecipadamente eu já adicionei esse slide e o próximo que eu vou abrir daqui a pouco, que está nesse link aqui. Então já está aí na descrição, tá? Os 2 slides que eu estou utilizando aqui. Mas esse link aqui é o nosso tutorial Full Cycle para a configuração do WSL2 e também do Docker dentro dele, para você poder consolidar essa parte. A gente recomenda muito que você veja esse tutorial, apesar da Microsoft lá já ter um tutorial básico, veja esse aqui, porque ele é o melhor tutorial que você vai encontrar em português na internet, que vai te dar todas as dicas, tá? É sério, não instale sem ver esse tutorial. Por quê? Aqui tem várias dicas, vários macetes para você não bater cabeça, não fazer alguma configuração errada, porque é possível você errar ali a versão do WSL, porque tem a versão 1 que ela já vem habilitada por padrão. Então, dei uma lida aqui, o tutorial é bem enxuto, tá? Apesar de ter aqui o scroll um pouquinho menor, tem várias imagens. Se você puder dar aí um like, compartilhar também com seus colegas, nos ajuda também a continuar atualizando esse tutorial e também expandindo mais conteúdo sobre ele. Inclusive, tem gente que me pediu para transformar isso aqui em livro e traduzir para inglês e espanhol, que é uma coisa que provavelmente vou fazer em 2022, tá? Voltando aqui para os nossos slides. Então, agora vamos pro Linux. Linux vai ser, assim, vamos dizer, o melhor dos mundos, porque, principalmente falando de Docker, né, o Docker já foi feito para funcionar no Linux, então a gente não precisa de muitas coisas. Então, você precisa aí ter um bash no seu Linux, toda versão que você tiver aí provavelmente já vai ter um Ubuntu, um Fedora, um Debian, vai ter ali o bash para você poder executar os seus comandos. Mas quando eu estou no Linux, eu gosto de utilizar um terminal para ter abas, ter cores, pesquisa, manipulação com o mouse. Eu gosto bastante do Terminator, tá? Terminator é um programinha, né? O ícone dele assim é um pouquinho vermelho ali, mas tem várias outras opções.
Inclusive, quando eu estou falando disso nas lives, as pessoas até me falam outras opções, enfim, né? Tem o Xterm, tem várias outras opções, mas o Terminator é o que mais me agrada. E o Docker Engine, para você poder, de fato, usar o Docker para desenvolvimento, tá? O Docker Engine, ele vai ser o que a gente chama de Docker nativo. Foi o princípio do Docker. A empresa também chama Docker, que mantém essa ferramenta também chamada de Docker. Eles criaram um Docker Engine, de fato, para rodar no Linux. Depois que isso veio a rodar no Windows, ali com o Docker Desktop, e também ao rodar no Mac. Mas o único lugar, o único sistema operacional que você consegue rodar o Docker ali com mais performance, de forma nativa, é de fato no Linux. Então, o Linux não precisa de muitas coisas. Para você poder rodar, então, o Docker no Linux, que seria os requisitos aqui, né? Não tem nem requisito para outra coisa. Você tem que ver aqui qual é a compatibilidade do Docker Engine com a versão do Linux que você tem aí, tá? A gente tem aí o CentOS, o Debian, o Fedora, Ubuntu e outras versões. Então você tem que ver qual é a arquitetura do seu processador, se ele é compatível ou não. Possivelmente vai ser, mas aqui é bom só para a gente poder já ter uma noção sobre isso. Esse link que também eu vou compartilhar aqui, ele tem também a instalação por distribuição do Linux. Então é bem simples, ó. Se eu quiser, o pessoal, a maioria vai utilizar o Ubuntu, eu acredito. Então tá aqui, ó, 11 minutos para você poder ler. Você vai começar rodando esses comandinhos aqui, ó. Roda os comandos até aqui. Aí depois, ele está pedindo aqui para você poder testar, mas aí você vem para cá, ó, Linux Post Install, que é para habilitar o Docker no usuário não root, que é o seu usuário que você está rodando na máquina, porque por padrão o Docker vai estar habilitado apenas no root. Então você tem que rodar esses dois comandinhos aqui, ó. Depois que rodou esses dois comandinhos, já era. Eu tenho o Docker aí para poder executar os seus containers e desenvolver baseado nesse Docker. Então, para cada distribuição, você vai encontrar aqui, o tutorial é bem simples, tá? É só seguir ali, executar os comandos com calma, muita atenção, que vai dar tudo certinho. E também vem a mesma história, né? Em questão, eu estou falando, pontuando aqui principalmente questão de memória RAM. Para o Linux é a mesma história do Windows. Mesmo no Linux, se você tiver 4 GB de RAM, é muito pouco, tá? Porque você iniciou aí o seu Linux, mesmo que ele consuma pouco, na hora que você for rodar o Docker ali, começar a trabalhar com algumas coisas, Docker tende a consumir um pouco mais de memória. Então, 8 GB também é padrão aí para você poder ter um bom ambiente para você poder desenvolver, né? Então, o link de instalação já está compartilhado aí com vocês. Lembrando, está aqui no link que eu compartilhei aí do Ambiente Dev Produtivo, que já está na descrição aí também do vídeo. Quanto ao Mac, né, ferramentas básicas que a gente precisa. É bom também lá ter um terminal para poder executar os comandos. Eu gosto muito do iTerm2, porque vai ter temas, abas, split de shell e tudo mais. Aí você consegue ter mais produtividade para poder rodar comandos, porque no final das contas, vocês vão ver mais à noite, na hora que a gente trabalha com Docker, a gente vai ficar rodando vários comandos para poder administrar o nosso desenvolvimento e os nossos containers. E no caso também, para Mac, a gente só consegue rodar o Docker com o Docker Desktop, que é o mesmo lá do Windows, tá? A única forma da gente poder fazer essa execução. Lembrando que no Mac o Docker não é nativo. Tem gente que acha que é. Chega a ser mais próximo do que a gente está rodando ali no Windows. Mas Mac também, bem simples, tendo essas duas coisas aqui, já é a base. Então a gente já viu aqui dos 3 sistemas operacionais, né? Mas falando aqui em questão de compatibilidade do Docker no Mac, você precisa ter um macOS 10.14 ou maior para poder rodar o Docker Desktop. E, obviamente, também é a mesma história. Se você tiver 4 GB de RAM no seu Mac, aí vai ser muito pouco. 8 GB é o recomendado, porque também você vai precisar de um pouco mais de memória. No caso da instalação aí do Mac, o Docker Desktop, você baixa
o executável para poder instalar. É bem simples, mas aí você tem que ficar atento a uma coisa. Que agora, como a Apple disponibiliza os chips M1, então tem uma versão do Docker Desktop para chips da Intel e chips M1. Então você tem que baixar aí de acordo com o seu modelo de chip. Mas baixou, instalou, já vai estar com o Docker habilitado, tá? Não precisa nem ficar lendo muito tutorial aqui, porque ele só vai mostrar mesmo o programa que vai abrir, porque o Docker Desktop acaba sendo um programa visual, que você consegue fazer várias configurações em cima do próprio Docker, tá?